If you kneel with me, we'll begin. Dear Lord, Querido Senhor, thank you for bringing us together again. obrigada por podermos estar juntos de novo. I pray that you will continue to teach us and guide us. Oro para que o Senhor continue nos ensinando e nos guiando May we find joy in this journey. e que a gente possa encontrar alegria nessa jornada. In Jesus' name. Oro em nome de Jesus. Amém. There's sufficient evidence Ellen White says so for the truth of our message. Ellen White diz o seguinte, e há evidência suficiente, Ellen White assim o diz, para a verdade da nossa mensagem. Is not about the quantity of external evidence. Mas o que leva as pessoas a aceitar ou rejeitar não é a quantidade de evidências externas. If you look for hooks to hang doubts upon, you will find them. Se você procurar ganchos para pendurar dúvidas, você os encontrará. Even if you fabricate them for yourself. Mesmo que os fabrique para si mesmo. A parable just for this point. Deus nos deu uma parábola apenas para esse ponto. The rich man and Lazarus. O homem rico e Lázaro. The people I love will listen if someone just rose from the dead. As pessoas que eu amo ouvirão se alguém ressuscitar dos mortos. But God says it doesn't work that way. Mas Deus diz, não funciona dessa forma. It's easy to think that God could just provide irrefutable evidence. É fácil pensar que Deus iria dar evidências irrefutáveis. If there was a visible pillar of fire, Se houvesse um pilar visível de fogo, everyone would accept and follow the Lamb. todos iriam aceitar e seguir o Cordeiro. We have an abundant amount of evidence that is not how it works. E temos grande número de evidências para ver que não é assim que funciona. Evidence of external events, especially predictions, are not and cannot be the anchor of our faith. Evidências de eventos externos, especialmente previsões, não são e não podem ser a âncora da sua fé. That has never been the purpose of time setting. Esse nunca foi o propósito de marcação de tempo. And we should let go of any idea that it is this that will give us credibility with Adventism. E devemos deixar de lado qualquer ideia de que isso é o que nos dará a credibilidade com o Adventismo. That is a mindset we have been fighting since 2018. Essa é uma mentalidade com que lutamos desde 2018. When 2019 was readily accepted, while two streams of information was rejected. Quando 2019 foi aceito rapidamente, enquanto as duas outras correntes de informação foram rejeitadas. Putting faith in the excitement of the fulfillment of external events. Colocando a fé numa excitação de cumprimento de eventos externos. Rather than the difficult truths that were to change heart and mind. Ao invés das verdades que eram difíceis, mas queriam mudar as mentes e os corações. Members should have latched hold of two streams of information. Os membros deveriam ter se apegado às duas correntes de informação. Surrendered their will to truth
truth, regardless of how that truth made them feel. entregando a sua vontade à verdade, independentemente de como essa verdade os faria sentir, And ran with it, e correr com ela, completely changed their political views on the level of the heart. completamente mudar as suas visões políticas num certo nível do seu coração. If our Australian classes are showing us anything, Se as aulas na Austrália nos têm mostrado alguma coisa, they're showing just how little two streams of information was understood or accepted. elas estão mostrando o quão pouco essas correntes de informação foram aceitas ou entendidas. Every shaking sense is connected to the issues of freedom and equality. E qualquer sacudidura desde então tem sido conectada aos problemas de igualdade e liberdade. But what was said on external events was rapidly accepted. Mas o que foi dito em relação a eventos externos foi rapidamente aceito, Until people wanted a hook to hang doubts upon. até que as pessoas quiseram uma âncora para pendurar as suas dúvidas. Only then, Só então, only when the heart message became unpalatable, quando essa mensagem ela começou a ser mais imperdoável, bitter, mais amarga, did people find hooks for doubt. foi que as pessoas começaram a achar âncoras para a dúvida. This history should serve as a warning to us. E essa história deveria servir como um aviso para nós, But also as we speak to Adventism, mas também à medida que formos falando com o Adventismo. what we think should attract people to this movement. O que nós achamos que deveria atrair as pessoas a esse movimento. We've been discussing the waymark of Panium, Estamos falando do Marco de Pânio, where God instructs his people in more detail onde Deus instrui o seu povo com mais detalhes about the nature of the Sunday law sobre a natureza da lei dominical and how his people can pass the test of that history. e como o povo Deus pode passar o teste dessa história. These waymarks are connected to important external events. Esses marcos estão conectados a eventos externos importantes. The internal of Panium Internamente, em Pânio, was building upon the internal of Raphia. estava construindo no interno de Ráfia. You would expect so. Pelo menos a gente deveria ter esperado isso. The formalization is built upon the increase of knowledge. A formalização ela é construída com o aumento de conhecimento. Radical feminism of late October 2021 O feminismo radical no final de outubro de 2021 built upon the subject of feminism as taught in 2019. construído em cima do assunto de feminismo ensinado em 2019. At the Brazil camp meeting, we laid the groundwork for this. Na Campal do Brasil, nós já colocamos uma fundação para isso. We know that the waymark of Panium is an information war between the king of the north and the king of the south. Sabemos que esse marco de Pânio é uma guerra de informação entre o rei do norte e o rei do sul. We know that it is the king of the north that agitates that conflict. E sabemos que é o rei do norte que agita esse conflito.
So in the third of the Brazilian camp meeting, Então, num terço da Campal do Brasil, we showed that early agitation. nós mostramos essa agitação inicial na terceira Now palestra. when we look at Ukraine, Quando nós olhamos para a Ucrânia, we can look at it as human beings. nós podemos olhar para isso como seres humanos, Concerned about the suffering of humanity. preocupados com o sofrimento da humanidade. On the prophetic level, it has a lot to teach us. Mas no nível profético, isso tem muito para nos ensinar About human nature, sobre a natureza humana, power, and misogyny. poder e misoginia. But we should not lose sight of the fact that it is one part Mas não deveríamos perder de vista de que é um lado, one sphere of influence of a much bigger conflict. uma esfera de influência de um conflito muito maior. We quoted Obama, Nós citamos Obama, who said his greatest regret que ele dizia que o seu grande remorso was underestimating information as a weapon of war. foi subestimar a informação como uma arma de guerra. Rome kept falling to Pyrrhus because he kept surprising them. A Roma continuou caindo para Pirro porque eles sempre foram surpreendidos por ele, With what his dysfunctional army could accomplish. com o que o seu exército disfuncional poderia atingir. They underestimated him. Eles o subestimaram. And Obama's greatest regret is what he underestimated. E o grande remorso de Obama foi aquilo que ele subestimou. Part of that is an ignorance Parte disso é ignorância and arrogance. e arrogância. As he spoke of Russia as a regional power. Como ele falando da Rússia como um poder original. None of them were calling China regional. Nenhum deles falava da China como sendo original. They mistook the threat and they know it now. Eles erraram com a ameaça e agora eles sabem isso. But part of it was also about this fear and shame because of Iraq. Mas parte disso era esse medo e a vergonha por causa do Iraque. Because I'm speaking to France, E porque eu estou falando para a França, I'll have a little dig. eu tenho um pouquinho mais. Obama said he had to drag Europe kicking and screaming. Obama disse que eu teria que arrastar para vocês um rei In 2014 em 2014. to the table to do anything about Russia. Levar isso para uma mesa e fazer algo em relação à Rússia. He expressed a type of envy at the support that Biden is getting from Europe. E ele falou disso com um pouco de revolta com o apoio que o Biden está recebendo da Europa. Germany was certainly a major part of that. E a Alemanha certamente fez grande parte disso. But Macron has made mistake after mistake. Mas o Macron, ele cometeu erro atrás de erro. Days before the invasion, he was still so sure he could work with Putin. Dias depois da invasão, ele ainda estava certo que ele poderia trabalhar com Putin. Obama was arrogant.
Obama foi arrogante, but Macron has taken that to another level. mas o Macron levou isso para um outro nível, In thinking how he could reason and work with Putin. pensando como ele poderia arrazoar e trabalhar com Putin. Just bringing it back to Elder Parminder's studies, connecting the two. E eu estou trazendo isso de volta ao estudo do ancião Parminder e conectando esses dois. Biden is there just waging information war. Biden está lá apenas pesando essa informação. Putin is saying, I'm not going to invade. E o Putin está dizendo, eu não vou invadir. Biden is saying, yes, you will. O Biden está dizendo, sim, você vai. And days before the invasion, E dias antes dessa invasão, Macron is saying, no, he told me personally. Macron diz, não, porque ele me falou isso pessoalmente. He's going to take his troops out of Belarus as soon as they've done with their exercises. E eles vão tirar as suas tropas da Bielorrússia assim que eles terminarem os seus exercícios. He did more to undermine this information war than to help it. Ele fez mais para subestimar essa guerra de informação do que necessariamente para ajudá-la. But coming back to the United States, Mas voltando aos Estados Unidos, we read quotes. nós lemos citações. In the past, the US has sat on its hands as Russia waged information war. No passado, os Estados Unidos ficaram de braços cruzados enquanto a Rússia, eles travavam uma guerra de informação. And then just the few quotes that I found. E depois apenas algumas citações que eu encontrei. Not hard, there's many more. E existem muito mais. They speak about the information war, Eles falam da guerra de informação, about waging the truth as a weapon, sobre travar a verdade como uma arma, about a battle of ideas, sobre uma batalha de ideias, a war of narratives, uma guerra de narrativas, the information wars of the 21st century, as guerras de informação do século XXI, about 4 months of American-led information warfare, 4 meses de guerra de informação lideradas pelos Estados Unidos, beginning in October of 2021, começando em outubro de 2021, which they say was executed almost flawlessly. que eles dizem que foi quase executado sem falhas. Intelligence as an instrument of state warfare. Inteligência como um instrumento de guerra de Estado, All to fight the disinformation weaponry of the Kremlin. tudo para lutar contra o armamento de desinformação do Kremlin. Regardless of what looks hot in the current conflict, Independentemente daquilo que parece quente no conflito atual, we have to go back to October, nós temos que voltar atrás para outubro and even now, e até mesmo agora, between superpowers, the base of this conflict is information. entre esses superpoderes, a base desse conflito é informação. It is in the battle of ideas, the war of narratives, where we find the fulfillment of the Battle of Beneventum. As Pyrrhus' favorite weapon, turns on him.
Tudo isso se vira contra eles, as the external, so the internal. tal como o externo, assim também como o interno. On the other side of that curtain Do outro lado da cortina, is a battle of ideas. existe uma batalha de ideias. If you're in this movement, Se você está nesse movimento, there won't be peace this side of the second advent. não vai haver paz desse lado do segundo advento, Because it's the great controversy, porque é o grande conflito, the great war, é a grande guerra, great grande political batalha, election. a grande eleição política. It's a battle of ideas. É uma batalha de ideias. And you are part of that battle of ideas. E você faz parte dessa Choosing batalha for de yourself ideias, what ideas you accept or reject. escolhendo por si mesmo quais são as ideias que você vai And for aceitar good ou or for rejeitar, evil, e para bem ou para influencing the mal, ideas of others. quais There is tipos no de peace ideias in você the tem. campaign. Não existe paz numa Back to October campanha eleitoral, numa campanha eleitoral. Daqui a pouco já vamos voltar para falar de outubro, But I wanted to share a resource. mas eu queria compartilhar uma fonte, If you uma want pesquisa. to read more on Zelensky, Se vocês querem ler mais sobre Zelensky, the good and the little bit of bad, o bom e o pouquinho daquilo que é ruim, that early conflict in 2021, o conflito inicial de 2021, how do you think Congress is updated or educated on Ukraine? como é que vocês acham que o Congresso é atualizado em relação à Ucrânia? I'm going to share screen and open up to a web page. Eu vou compartilhar a minha tela e abrir numa página na web. This is just a little detour. Esse é um pequeno desvio. This is the Congressional Research Service. Esse é o Serviço de Pesquisa Congressional. It is as the name suggests. E é aquilo que o nome significa. This is how the legislative branch of the United States É assim que o ramo legislativo dos Estados Unidos is informed. são informados. So if you're in Congress Então, se você está no Congresso and you need to be informed, e você precisa ser informado, this is how you, a member of Congress, is educated. é assim que você, um membro do Congresso, vai ser educado. There are teams of people putting together documents to educate you. Existem times de pessoas agrupando documentos para que você possa ser educado. This is Ukraine background, conflict with Russia and US policy. Esse é o background do conflito com a Rússia e a política dos Estados Unidos, It was last updated at the beginning of October last year. o plano de fundo, que foi atualizado no final de outubro do ano passado. And if you were to go through some key points of this document, E se olhássemos para pontos chaves desse documento, there are many pertinent points on 2014. existem muitos pontos importantes de 2014 On Zelensky's election,
sobre a eleição de Zelensky, on how politics in Ukraine developed between his election de como as políticas na Ucrânia foram se desenvolvendo com as eleições, and October of last year. e outubro do ano passado. Zelensky's attempts to clean up corruption in Ukraine Os atentados de Zelensky para limpar a corrupção na Ucrânia, and some parts I found particularly interesting. e algumas partes eu achei particularmente interessantes. Lists of the key Ukrainian oligarchs, Lista dos oligarcas ucranianos, que são mais chave, but it also describes how they even define what an oligarch is. mas também a forma como eles descrevem quem é ou como é um oligarca, Because it's about more than just being wealthy. porque é mais do que ser apenas uma pessoa rica. It also describes the conflict with Russia, Também descreve o conflito com a Rússia, in quite a bit of detail. com bastante detalhe. This is their website where you would find these documents. Esse é o website onde você poderia encontrar esses documentos. Página na web. It's been informing the legislative branch since 1914. E tem informado o ramo legislativo desde 1914. They're located within the Library of Congress. Isto está localizado na Livraria do Congresso, And serve na biblioteca, exclusively that branch of government. e que serve exclusivamente esse ramo no Congresso. Their experts assist at every stage of the legislative process. Os seus experts, eles servem em qualquer passo do processo do ramo legislativo. So I just thought to mention that if you wished to know more of the cleanup of corruption Zelensky was attempting. Então, eu só pensei em mencionar isso se vocês quisessem saber mais sobre a forma que Zelensky tem tentado limpar a corrupção. Still want to make the point Mas eu ainda quero fazer o ponto that even there, this is about the United States and Russia. que ainda assim não é sobre os Estados Unidos e a Rússia. And his cleanup was targeting Russian disinformation. Mas essa forma de tentar limpar a corrupção foi um atentado para limpar a desinformação da Rússia, dentro de uma esfera de influência. So we need to keep on our prophetic glasses. Então, nós precisamos continuar com os nossos óculos proféticos. The formalization of the message internally A formalização da mensagem internamente was the teaching of radical feminism, foi um ensinamento do feminismo radical, October 24 to 29, outubro do dia 24 ao dia 29 2021. de 2021. So it is in that context that we should see Panim. Então, é nesse contexto que nós deveríamos ver Panion. There are similarities and differences between Panium and Raphia. Existem semelhanças e diferenças entre Panion e Ráfia. But this occurs in the context of this conflict with Ukraine. Mas isso acontece no contexto desse conflito com a Ucrânia. And it's in October that the second part of that conflict begins. E é em outubro que a segunda parte desse conflito começa. That the conflict
that we are still in. O conflito no qual a gente ainda se encontra. It's quote number 1 for the translators. This is from the Washington Post, October 30. Nós vamos ler agora do Washington Post, 30 de outubro. A renewed build-up of Russian troops near the Ukrainian border has raised concern among some officials in the United States and Europe who are tracking what they consider irregular movements of equipment and personnel on Russia's western flank. O novo acúmulo de tropas russas perto da fronteira ucraniana levantou preocupação entre algumas autoridades nos Estados Unidos e na Europa, que estão rastreando o que consideram movimentos irregulares de equipamentos e pessoal na parte ocidental da Rússia. Officials who spoke on the condition of anonymity because they weren't authorized to discuss the matter publicly said the troop movements have reignited concerns that arose in April, when the largest build-up of troops by Russia near the Ukrainian border in years sparked an international outcry. As autoridades que falaram sobre condição de anonimato porque não estavam autorizadas a discutir o assunto publicamente, disseram que os movimentos de tropas reacendearam as preocupações que surgiram em abril, quando o maior acúmulo de tropas russas perto da fronteira ucraniana em anos provocou um clamor internacional. So not much is being said publicly. Então, não há muito que foi dito publicamente. They're speaking anonymously. Eles estão falando anonimamente. But behind the scenes, the United States is starting to monitor this conflict begin. Mas por trás das cenas, os Estados Unidos estão monitorando o início desse conflito. On October 26, Ukraine's military confirmed it had used a Turkish-made drone against a position in Donbas, the first time Kyiv has employed the technology in combat, prompting an outcry from Moscow. Em 26 de outubro, os militares da Ucrânia confirmaram que usaram um drone fabricado na Turquia contra uma posição em Donbas, a primeira vez que Kiev empregou a tecnologia em combate, provocando protestos em Moscou. As relações entre Moscou e a OTAN são especialmente tensas. A Rússia suspendeu sua missão em OTAN em Bruxelas em 18 de outubro. As relações entre Moscou e a OTAN são especialmente tensas. A Rússia suspendeu sua missão na OTAN em Bruxelas em 18 de outubro. So the escalation is happening in these late weeks of October. Então, esse aumento está acontecendo, está escalando desde as últimas semanas de 18 de outubro. E é isso que está fabricando essa guerra de narrativa. I want to double down on this being an information war. Eu quero duplicar em relação a isso ser uma guerra de informação. I do not want to be specific at this camp meeting. Eu não quero ser específica nessa campal About exact dates to bookend Panion. sobre a data exata de Panion. But I do want us to see the history of October. Mas eu sim quero que a gente enxergue a história de outubro. If we had time, we would go into November, but we won't have time. Se tivéssemos tempo, iríamos entrar em novembro, mas nós não temos tempo. And I want to start it with October 3. E eu quero começar com 3 de outubro. The ICIJ O ICIJ that's an acronym, é um acrônimo
It stands for the International Consortium e significa Consórcio Internacional of Journalists. de Jornalistas. It's an independent global network É uma rede global independente of 280 investigative journalists de 250 jornalistas investigativos and over 100 media organizations spanning more than 100 countries. e mais de 100 organizações de mídia em mais de 100 países, And it is based in Washington, D.C. e que está baseada ou sediada em Washington, D.C. Consortium of journalists. Então, nós precisamos estar familiarizados com esse consórcio internacional de jornalistas, To let them describe themselves, para deixá-los descrever a si mesmos. ICIJ is a small, resourceful newsroom with our own reporting team, as well as a global network of reporters and media organizations who work together to investigate the most important stories in the world. O ICIJ é uma redação pequena e cheia de recursos com nossa própria equipe de reportagem, bem como uma rede global de repórteres e organizações de mídia que trabalham juntos para investigar as histórias mais importantes do mundo. Our network of trusted members encompasses 280 of the best investigative reporters from more than 100 countries and territories. We also partner with more than 100 media organizations from the world's most renowned outlets, including the BBC, the New York Times, the Guardian, and the Asahi Shimbun, to small regional non-profit investigative centers. Nossa rede de membros confiáveis abrange 280 dos melhores repórteres investigativos de mais de 100 países e territórios. Também fazemos parceria com mais de 100 organizações de mídia, desde os meios de comunicação mais renomeados do mundo, incluindo a BBC, o New York Times, o Guardian, o Asahi Shimbun, até os pequenos centros regionais de investigação sem fins lucrativos. A rede de mídia falado antes Puts their factual reporting as very high. coloca a sua reportagem como algo bem alto. That's the highest you can go for their graph of factual reporting. E é o nível mais alto que pode chegar da forma como eles fazem essas reportagens. This organization has been behind some of the most major stories, Essa organização está por trás de grandes histórias, especially data leaks, especialmente com vazamentos de informação, de data, and investigating those data leaks. e investigando esses vazamentos de informação. They were behind the Panama Papers of 2016. E eles estavam por trás desses papéis de Panamá em 2016. They won a Pulitzer Prize for that work. E eles não estavam tão surpresos em relação a esse trabalho. They go public with a story on October 3. A 3 de outubro, eles se tornam publicamente com essa história. Titled the Pandora Papers. O que eles fazem é lançar esses papéis de Pandora, This Pandora Papers e esses papéis de Pandora is the largest leak of documents in history. é o maior vazamento de informação da história. 11.9 million documents. 11,9 milhões de documentos. Secret financial records
recortes financeiros secretos of many of the world's most famous and powerful people. Das pessoas no mundo que são mais famosos e mais poderosos. I want to take you to their website. Eu quero levar vocês até o website deles. This is the International Consortium of Investigative Journalists. E esse é o consórcio internacional de jornalistas investigativos. And one of their major investigations, or their only major investigation right now, E a sua grande investigação do momento, uma das maiores, because it's quite ongoing, porque isso é recorrente. they went public on October 3, Eles se tornaram públicos a 3 de outubro, but it takes time to go through 11.9 million documents. mas leva tempo para olhar para 11,9 milhões de documentos. But that work is what this consortium is currently undertaking. Mas esse trabalho é o que esse consórcio está fazendo atualmente. Notice their logo. Olhe para o logo deles. For the Pandora Papers. Dos papéis de Pandora. They believe that with this leak, they have opened Pandora's box. Eles acreditam que com esse vazamento eles abriram a caixa de Pandora. To quote the page, the largest investigation in journalism history exposes a shadow financial system that benefits the world's most rich and powerful. Para citar o que está aqui, diz que a maior investigação jornalística da história expõe uma sombra financeira do sistema de crenças do mundo mais rico e mais poderoso. The documents they have span 5 decades, 50 years. O documento que eles têm abrange 5 décadas, que são os 50 anos. But most were created, they say, between 1996 and 2020. Mas a maioria eles dizem que foi criado entre 1996 e 2020. They put out a video on YouTube to announce the investigation. E eles colocaram o vídeo no YouTube para anunciar isso. Now I'm going to quote that video. E eu vou citar esse vídeo. This leak is really Panama Papers on steroids. This is the Pandora Papers because we think we are opening a box on a lot of things. Este vazamento é realmente os papéis de Panamá em esteroides. Este é os papéis de Pandora porque achamos que estamos abrindo uma caixa para muitas coisas. These documents, for the very first time, showing the US as a tax haven itself. We are talking about some of the most famous people in the world who are in these documents. Presidents, prime ministers, government ministers, the King of Jordan, a number of very high-profile Russian clients, people who are very close to Vladimir Putin. We're seeing them buying real estate. We are seeing them trading in shares using offshore companies. Estes documentos, pela primeira vez, mostram que os Estados Unidos, como um paraíso fiscal em si, estamos falando de algumas pessoas mais famosas do mundo que estão nesses documentos. Presidentes, primeiro-ministros, ministros do governo, o rei da Jordânia e vários clientes russos de alto nível, pessoas muito próximas de Vladimir Putin. Estamos vendo eles comprando imóveis, vendo eles negociando ações usando empresas de offshore. The biggest journalism partnership in history. We aren't looking at a couple of $1 million here, we are looking at trillions of dollars. A maior parceria jornalística da história.
Não estamos olhando para alguns milhões de dólares aqui. Estamos olhando para trilhões de Now, dólares. they say all that on October 3. Eu dizei tudo isso a 3 de outubro, But on October 3, they don't even know what they have. mas a 3 de outubro nem eles mesmos sabem o que têm. They released more information they had been able to gather from these documents. Eles vazaram mais informação do que eles, na verdade, puderam tirar desses documentos em dezembro. Back to their website. Voltando para o website. If you were to click on where it says investigation, Se você tivesse que clicar onde diz investigação, I'll find it first because I don't know how to move the Zoom screen there. eu vou tentar encontrar isso primeiro, porque eu não sei mover aqui a tela do Zoom, Sorry, the tab screen while I'm screen sharing. enquanto eu estou compartilhando a tela. But if you were on their website, Mas se vocês estiverem no site deles, and on the top bar you clicked investigations, e na barra de cima vocês clicaram investigações, you scrolled down just a little to see what was e, highlighted. e vocês andassem um pouco para baixo, iriam ver o que está ressaltado. The top post. O post de cima. The minute that Russia started showing its renewed aggression, Logo que a Rússia começou a mostrar a sua agressão renovada, they took this trove and they knew who to specifically target. eles pegaram nisso e eles sabiam exatamente quem atingir. And they highlight at the top their Russian archive. E eles ressaltaram em cima os seus arquivos russos. They're targeting, chasing the Russian elite. Estão tentando atingir a liderança russa. Remember, this is 11.9 million documents. Lembre-se que são 11,9 milhões de documentos. So if you look at where it says latest, Então, se vocês olharem para onde diz ultimamente, April 11, that's last Monday, 11 de outubro, que foi segunda-feira passada, they had much more to share. eles tiveram muito mais para divulgar. And they say more is coming. E eles dizem que mais ainda está por vir. They've made it a priority to go after Russia. E eles fizeram prioridade ir atrás da Rússia. And it's more than money. Mas é muito mais do que só dinheiro. Because by tracing money, you find out who's close to the government. Porque traçar dinheiro, você descobre quem está mais perto do governo. When a Russian billionaire says, I'm self-made, Quando um bilionário russo diz, eu fiz essa riqueza sozinho, don't tie me or my billions to the Kremlin. não atem a mim nem as minhas riquezas ao Kremlin. By tracing how money has traveled, Traçar como o dinheiro tem navegado, they can also trace Putin's friends. Those funding conflict. You find out a lot about politics when you have a window open into the financial system. isso dá para ser atado ao sistema financeiro.
So last week they were able to share a lot more about Russia. Então, a semana passada, eles puderam compartilhar muito mais da Rússia. If this is an information war, Se essa é uma guerra de informação, there was the greatest release of information in history on October 3rd. houve uma grande divulgação de informação a 3 de outubro. And it was the perfect information E foi a informação perfeita if you're soon going to want to chase the Kremlin se logo você vai querer correr atrás do Kremlin and sanction the elite. e colocar sanções para a elite. How do you know who is close to Putin? Como você sabe quem está mais próximo de Putin? How do you know where their wealth came from? Como é que você sabe de onde vieram as suas riquezas? And how do you know where they're hiding it? E como você sabe onde eles estão escondendo? A couple of articles from April 11. Alguns artigos de 11 de setembro. The ICIJ reveals more than 800 Russians behind secret companies in landmark expansion of public offshore database. O ICIJ revela mais de 800 russos por trás de empresas secretas na expansão histórica do banco de dados de offshore público. The Offshore Leaks database spotlights vital new information on the covert financial activities of oligarchs, bankers, and politicians as waves of Western sanctions target Putin loyalists. O banco de dados de vazamento offshore destaca novas informações vitais sobre as atividades financeiras secretas de oligarcas, banqueiros e políticos, à medida que ondas de sanções ocidentais atingem os leais a Putin. The International Consortium of Investigative Journalists is making public a trove of new information about shell companies linked to Russians as part of a broader effort to spotlight the offshore world and the hidden wealth of Kremlin-linked figures in the wake of Russia's invasion of Ukraine. O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos está divulgando novas informações sobre empresas de fachada ligadas a russos como parte de um esforço mais amplo para destacar o mundo offshore e a riqueza oculta de figuras ligadas ao Kremlin após a invasão da Ucrânia pela Rússia. This is the database that they have formed. Esses são os dados que eles foram capazes de recolher. Fourth paragraph down for translators. The database now contains information on more than 800,000 offshore companies, foundations and trusts, and links to people and companies in more than 200 countries and territories, which can be publicly searched and downloaded. Essa informação agora estão linkadas ao que eles agora podem fazer downloads públicos e obter essa informação. In addition to the data release, ICIJ and its partners are publishing new reporting that shows how Russian bankers, oligarchs, and others in Putin's orbit have obscured vast wealth in tax havens with the help of Western enablers. The data release and the stories draw primarily from the Pandora Papers, millions of offshore financial records that fuel the 2021 global investigation. Além da divulgação de dados, o ICIJ e seus parceiros estão publicando novos relatórios que mostram como banqueiros, oligarcas e outros russos na órbita de Putin obscureceram vastas riquezas em paraísos fiscais, com a ajuda de facilitadores ocidentais. A divulgação de dados e as histórias se baseiam principalmente nos papéis de Pandora, milhões de registros financeiros offshore
que alimentaram uma investigação global em 2021. Release of Alpha Consulting data. A liberação dos dados alfa It was Alpha Consulting, the Alpha Consulting firm that this article was addressing. foi a consultoria que é chamada Alpha Consulting que estava falando nesse documento. Eu estou ainda falando de 11 de abril. It's part of ICIJ's ongoing effort to publish information from the Pandora Papers project. Que é parte do esforço contínuo do ICIJ para publicar informações do projeto dos papéis de Pandora. More data tied to the other providers will be published in the coming weeks. Mais dados vinculados aos próximos provedores serão publicados nas próximas semanas. So it's an ongoing project. Então, isso é um projeto decorrente. Another article from last Monday. Outro artigo da segunda-feira passada. They're not just targeting oligarchs. Então, eles não estão só querendo atingir os oligarcas, They're targeting bankers, eles estão também querendo atingir banqueiros, everyone in Putin's orbit. todos aqueles que estão na órbita de Putin. Russian bankers shuffled personal wealth offshore long before latest sanctions, Pandora Papers show. Banqueiros russos embaralharam riqueza pessoal no exterior muito antes das últimas sanções, mostram os papéis de Pandora. In this article, Nesse artigo, they go into 8 executives eles vão para 8 executivos from 5 of Russia's biggest financial institutions de 5 das maiores instituições da Rússia and showed how and where from 2014 e mostraram como e onde, desde 2014, slashed their wealth. eles conseguiram usar as suas riquezas. Are part of a group of more than 4,400 Russians whose offshore activities are documented in the Pandora Papers. Os executivos do banco fazem parte de um grupo de mais de 4.400 russos cujas atividades offshore estão documentadas nos papéis de Pandora. Paragraph 6, third paragraph of the quote. So the Pandora Papers uncover the hidden wealth of 4,400 Russians. Então, esses papéis de Pandora, eles cobrem 4.400 desses banqueiros russos, Including the names of at least 42 Russian billionaires whose combined net worth in 2021 was equivalent to 15% of Russia's entire. Os registros incluem os nomes de pelo menos 42 bilionários russos cujo patrimônio líquido combinado em 2021 era equivalente a 15% do produto interno bruto da Rússia. Desses 42 bilionários, pelo menos 12 foram alvo das recentes sanções. How do you know where to target? Como você sabe quem atingir? Information. Você precisa de informação. And they have information. E eles têm informação. Gerald Ryle, the director of ICIJ, Gerald Ryle, diretor da ICIJ, quoting him from a video on their YouTube channel.
citando ele de um vídeo num canal no YouTube. That they put up last Tuesday, April 12. E ela colocou isso na última terça-feira de 12 de abril. He says, "We believe this is one of the most important stories in the world." Acreditamos que essa é uma das histórias mais importantes do mundo. One other title from April 11. Um outro título de 11 de abril. The Oligarch's Accountants: How PwC helped a Russian steel baron grow his offshore empire. Os contadores do oligarca, como a PwC, ajudou um barão do aço russo a crescer seu império offshore. PwC's PricewaterhouseCoopers. A PwC é igual a PricewaterhouseCoopers. So it's not just Russia who should be in trouble. Então, não é só a Rússia que deveria estar em problemas. Another headline from April 11. Um outro título de 11 de abril. Who helps Russian oligarchs secretly buy jets, yachts, and other luxury playthings? Quem ajuda os oligarcas russos a comprar secretamente jatos, iates e outros brinquedos de luxo? Leaked documents expose the enablers who made it possible for the Rottenberg brothers, Gennady Timchenko, Alexander Ponomarenko, and executives at Russian gas company Gazprom to live large. Documentos vazados expõem os facilitadores que possibilitaram que os irmãos Rottenberg, Gennady Timchenko, Alexander Ponomarenko e executivos da empresa de gás russa Gazprom vivessem bem. It's not just Russia who should be in trouble. Não é só a Rússia que deveria estar em problemas. This type of corruption and greed Esse tipo de corrupção e de querer mais happened without enablers in the West. não aconteceu só com o Ocidente. The Western enablers say they broke no laws in helping oligarchs. Yet experts say Esses they fali- still have a choice and every opportunity to identify their customer and decline the business. Os facilitadores ocidentais dizem que não violaram nenhuma lei ao ajudar os oligarcas. No entanto, dizem os especialistas, eles têm uma escolha de todas as oportunidades para identificar seu cliente e recusar o negócio. Without Wall Street, London, Zurich bankers, lawyers, property dealers, yacht brokers, and other financial consultants, the oligarchs could not have secretly and safely moved vast funds into Western markets. Frank Vogel, a co-founder of Transparency International, told ICIJ in an email. Everyone in business has a choice: to do the right thing, serve the core public interest and act with integrity, or act in the shadows to secure more and more cash. Sem os banqueiros da Wall Street, Londres, Zurique, advogados, corretores de imóveis, corretores de iates e outros consultores financeiros, os oligarcas não poderiam ter movimentado secretamente e com segurança vastos fundos para os mercados ocidentais. Frank Vogel, cofundador da Transparency International, disse o ICIJ em um e-mail: todo mundo nos negócios tem uma escolha a fazer a coisa certa, servir ao interesse público central e agir com integridade ou agir nas sombras para garantir cada vez mais dinheiro. The United Kingdom, Switzerland, and Singapore are among countries that have condemned Russia's invasion of Ukraine and sanctioned state-owned companies, including Russia's largest gas company, Gazprom. For years, leaked records show those same governments were home to Gazprom investments and shell companies and pit stops for suspicious transactions. Reino Unido, Suíça e Singapura estão entre os países que condenaram a invasão da Ucrânia pela Rússia e sancionaram empresas estatais,
incluindo a maior empresa de gás da Rússia, a Gazprom. Durante anos, mostram os registros vazados, esses mesmos governos abrigaram investimentos da Gazprom e empresas de fachada e paradas para transações suspeitas. We aren't naive enough Nós não somos bobos o to suficiente think that global corruption is coming to an end. para pensar que essa corrupção global está chegando ao fim. But in the context of an information war between East and West, Mas o contexto da informação entre o ocidental e o Oriente, I should say between South and North, eu deveria, na verdade, dizer entre o Sul e o Norte, information is behind not just Ukraine, a informação não está só por trás da Ucrânia, but also this fight over the economy. mas também sobre essa luta de economia. Also the sanctions. Também as sanções, Behind everything. e estão por trás de tudo. And it hasn't, it continues. Didn't stop in October. E isso continua, não parou em outubro. They said they've got a lot more to release. Eles dizem que eles têm muito mais para publicar. But if you're the US government, Mas se você for o governo dos Estados Unidos, do you want to hurt the King of the South? você quer machucar o rei do Sul, Certainly got a much more professional toolkit with the Pandora Papers. certamente você tem um kit de ferramentas muito mais do que com esses papéis de Pandora. What they themselves believe to be Pandora's box. O que eles por si só acreditam ser a caixa de Pandora. And that started October 3. Isso começou a 3 de outubro, Which should have significance for us. o que deveria ter significância para nós. 2014 was an entirely significant year. 2014 foi um ano significativo. 2019 the same. 2019 foi a mesma coisa. 2021 also. 2021 também. January to now. De janeiro até agora. But still we can see a clear step of prophecy in October. Mas a gente consegue ver um passo claro desde outubro. Esse passo de profecia desde Not outubro. everything that we should see in 2021. Não tudo que a gente deveria ter visto em 2021, Because all of this, and especially this, is relevant. porque tudo isso, especialmente esse ponto aqui, é relevante. We haven't discussed the internal of the United States. Nós ainda não falamos sobre o interno dos Estados Unidos. There is no year in history that has seen such an attack on abortion rights. Não existe nenhum ano na história que viu um ataque dos direitos do aborto, Trans rights, direitos trans, all happening in the shadow of January 6th. tudo acontecendo na sombra de 6 de janeiro. We haven't discussed Belarus, Ainda não falamos sobre a Bielorrússia, which is part of this conflict between North and South. que é parte desse conflito do norte e do sul. We haven't discussed China or Syria. E não falamos ainda da China e da Síria. Ellen White says God gives us sufficient evidence. Ellen White diz que Deus nos dá evidência suficiente. I'm going to put that into our context. E eu vou colocar isso no nosso contexto. If
we want to see 2021 as Panium, Se você quer ver 2021 como pânio, a change in the conflict between Russia and the United States, a mudança de conflito entre os Estados Unidos e a Rússia, based on a war of narratives, baseado numa guerra de narrativas, that the United States finally starts to win, em que os Estados Unidos finalmente começam a ganhar, all of this being about information, tudo isso tendo a ver com informação, at its fundamental level. no seu nível mais fundamental. Do we not have sufficient evidence? Será que a gente não tem evidência suficiente? If you kneel with me, we'll close in prayer. Se vocês se ajoelharem comigo, vamos encerrar com uma oração. Dear Lord, Querido Senhor, thank you for our sufficient evidence. obrigado pela evidência suficiente. We still don't see the future completely clearly, Nós ainda não vemos o futuro claramente, but we trust that you'll prepare us for that too. o Senhor nos vai preparar para isso também. I pray for each individual and myself Eu oro para cada indivíduo e por mim também, that you will strengthen our faith. que o Senhor possa fortalecer a nossa fé May we not manufacture hooks for ourselves, e que a gente não crie âncoras para nós mesmos. when the path gets rough. Quando o caminho se tornar difícil, Prepare us. nos I prepara. pray that you will prepare Adventism. E nós oramos para que também prepare o Adventismo. All who are willing. Todos aqueles que estão dispostos. I pray this in Jesus' name. Eu oro isso em nome de Jesus. Amen. Amém.